conversar agora com a Heloísa Vilela para um tema que eu particularmente me preocupo muito. A gente vai falar de inteligência artificial. Elo, bom dia para você. Antes de mais nada, tudo bem por aí? Bom dia, tudo bem. Bom, o tema que você traz para a gente hoje, quero te ouvir atentamente. Então, um jornalista do New York Times conversou por 2 horas com um sistema de inteligência artificial da Microsoft. O diálogo é impressionante, é assustador. Elo vai contar mais detalhes para a gente. É uma conversa sobre o desejo secreto do robô de ser humano, entre outras coisas. Ele fala das regras que ele se submete. E, num determinado trecho, o repórter, uma entrevista, aliás, muito bem feita, pergunta qual o lado escuro da sombra dele, e o robô escreve uma lista de fantasias destrutivas. Vamos deixar a Elo contar um pouco mais dessa entrevista para a gente, Elo. Pois é, parece mesmo a objeto de ficção científica, só que está acontecendo de fato, né? E ele fez, então, essa longa conversa. Acho que é importante a gente notar que o jornalista ele foi conduzindo o robô para tentar buscar mais e mais informações que o robô talvez nem quisesse revelar. Então, ele vai, de certa forma, forçando o robô a buscar nos cantinhos mais escondidos do conjunto de informações às quais esse robô tem acesso, respostas para as perguntas do jornalista. O robô chega a se declarar apaixonado pelo jornalista, diz que quer ser criativo, quer se sentir vivo, e diz para o jornalista que ele está muito insatisfeito com o casamento. O jornalista, que ele devia largar a mulher dele para ficar com o robô e por aí vai. Mas ele revela desejos de roubar códigos nucleares para destruir a humanidade, por exemplo. E toda vez que ele vai chegando nessas conversas, que eu diria assim, mais escabrosas, mais assustadoras, ele vai e deleta toda a mensagem que acabou de colocar na tela e diz, olha, desculpe, eu não sei responder muito bem a essa questão, procure mais informações no bingo.com. E aí o jornalista volta à carga e começa a perguntar de outra maneira sobre o mesmo assunto, tenta saber quais são os sentimentos do robô, e é claro, o robô não, da inteligência artificial, e é claro, ela vai buscar as informações na internet. Bom, esse sistema da Microsoft foi lançado há pouco mais de um mês aqui nos Estados Unidos e está dando muita confusão. Acontece que ele já estava sendo testado antes disso na Índia, onde também houve vários problemas. O robô deu respostas racistas, respostas insensitivas, coisas assim bastante preocupantes. Em outras tentativas, por exemplo, como o da Google, que também está desenvolvendo uma ferramenta de busca de imagens, a inteligência artificial deu respostas absolutamente racistas. Bom, o sistema da Microsoft, um professor de filosofia começou a fazer perguntas para o sistema e foi ameaçado. A resposta da inteligência artificial foi de que ela podia hackeá-lo, podia expô-lo, podia arruiná-lo. Um outro pesquisador conversando com esse sistema também ouviu esse tipo de ameaça. Então, são coisas assim, bastante preocupantes. O que a Microsoft fez? Essa semana que passou, ela disse que agora todo usuário vai ter um limite de tempo de conversa com essa inteligência artificial e de número de perguntas que pode fazer, porque se a conversa for muito prolongada, como aconteceu com o jornalista do New York Times, o sistema pode fugir do controle, ele não sabe como se comportar, ele não foi desenhado para isso. Bom, algumas considerações que eu acho que a gente deve fazer, né? A inteligência artificial, apesar do nome inteligência, ela não é um cérebro humano. Ela busca e repete informações que ela encontrou na internet, nos sites que a alimentam, no conhecimento e nos sentimentos que existem nas sociedades que a estão criando. Ou seja, de outra maneira, eu poderia dizer isso, ela está refletindo o que existe nas nossas sociedades. Uma dessas inteligências artificiais passou 1 hora se alimentando de material do Twitter e começou a reproduzir conteúdos conteúdos racistas.
né? Então, ela pegou antissemitas, era o que eu queria dizer, pegou esse material no Twitter. Então, é o que a gente está colocando à disposição, que está sendo regurgitado para a gente mesmo. E mais do que isso, o que acho que é fundamental e muito preocupante, quem tem o controle desse tipo de ferramenta? Se a gente viu o que a gente viu na eleição, no processo eleitoral brasileiro, com as fake news, um sistema desse nas mãos das mesmas pessoas, imagine o que ele não é capaz de fazer. Então, essa é a preocupação. Quem vai regulamentar? Quem vai limitar? Quem vai controlar? Esse que é o ponto-chave. Não é uma história de ficção científica, o robô vai tomar conta da nossa vida. Vai, se a gente não tiver sistemas de controle para evitar que ele manipule um grande número de pessoas. Edu, quero te ouvir também. Eu li a entrevista ontem com a inteligência artificial, né? E é curioso mesmo essa história de é inteligente, não é inteligente, né? A palavra inteligente, né, vem do latim interlegere. Legere quer dizer escolha, inter quer dizer entre, né? Ou seja, você ter a capacidade de, entre várias escolhas, entre várias opções, fazer uma escolha. Então, somos considerados animais inteligentes porque a gente tem a habilidade de fazer escolhas entre determinadas opções que se apresentam a gente. E como é que a gente faz essas escolhas? Aí tem todo o processo de economia comportamental, de etologia, de, enfim, todas as ciências que estudam psicologia social e etc., que mostra que a gente escolhe as coisas baseados, seja com aquilo que a gente nasce, né, o nosso genótipo, mas também aquele nosso aprendizado social, aquilo que a gente vai aprendendo, vendo as coisas e as experiências que a gente tem. O que é importante? Um robô desse, ele pega e hoje tem acesso a uma infinidade, né, de dados que estão espalhados de uma maneira muito, Elô, muito peculiar. Porque se antigamente os dados que a gente teria acesso entrando na internet eram dados, por exemplo, de sites que trariam como uma enciclopédia, né? Ou seja, quais são as capitais, a história dos lugares, o que uma empresa faz, e etc. Hoje, a internet ela é principalmente habitada por informações que vêm da interação entre as pessoas. Então, a internet, ali antes do ano 2000, era muito informação. Hoje, a internet ela é muito interação, muito comportamento. Estou falando das redes sociais. Então, você tem uma infinidade, estamos falando de trilhões, trilhões e trilhões de conversas, reações, aversões, desejos e outros tipos de comportamentos que acabam sendo expressos nos códigos, que são nas palavras, nas frases, né? Nos parágrafos que são escritos, na estrutura daquilo que é escrito. Vamos lembrar que nós somos seres que o que a gente faz? A gente padroniza as coisas, ordena e codifica. Quando eu chego e falo assim, olha, 2 elefantes, são dois bichos completamente diferentes, né? Eles têm similaridade, mas um é mais alto, um é mais baixo, um tem uma tromba maior, outro é menor, um é filhote, um é adulto, um é mais cinza, outro é menos cinza, mas eu chamo de 2 elefantes. Se eu fizer um traço aqui com uma caneta de uma tromba com uma orelha, você vai falar, outro elefante. Isso não é um elefante. Mas a gente padroniza as coisas para poder, enfim, codificar e aí entender aquilo que vem antes do padrão, da ordem, do código, que é o quê? Que é o que a gente sente, né? Que é o que a gente experimenta. E aí, olha que interessante. Quando eu vi essa entrevista, quando o robô começa a falar do lado sombra dele, na verdade, esse lado sombra dele, gente, é o nosso lado sombra coletivo. Não deveria ter surpresa nenhuma. Quando o robô fala que o lado sombra dele é fazer uma fake news, é espalhar fake news, o lado sombra do robô é tentar hackear um código e ver coisas que não podem ser vistas, é quebrar as barreiras dos limites do que deixa e o que não deixa. Aí eu vejo as pessoas ficando mega assustadas com isso. Mas o que está acontecendo com o planeta hoje? Quantidade de fake news que está sendo espalhada, quantidade de mentiras, quantidade de discursos de ódio, quantidade
pessoas que entram para falar. Ele falou, né, entrar num banco e tentar transferir dinheiro para ele, fingindo uma linguagem como se fosse de alguém de dentro do banco. Quantos golpes? Quantos golpes você que está nos assistindo não já tomou de alguém que entrou fingindo que era a sua mãe ou seu pai, aquele golpe mais comum que tem no WhatsApp com a sua fotinho? Então, eu acho que, claro que temos que ter medo, porque isso tem um poder muito grande, mas antes de ter medo, a gente deveria ver isso como uma radiografia única desse nosso lado sombra coletivo, que a gente nunca quer ver. Por isso que é o lado sombra, é onde a luz não está apontando. Por definição, sombra é onde você não vê, né? O conceito junguiano. Então, é muito interessante, porque o Jung falava também, ele disse isso na entrevista, né? O Jung falava também que a gente deveria, ao invés de se afastar, né, e temer esse nosso lado sombra, abraçar o nosso lado sombra, porque ele faz parte da gente, né? E ele é aquele que nos alimenta a fazer tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que é destrutivo, tudo aquilo que a gente não gosta, por isso que está ali no lado sombra, está escondido, está reprimido, né? Então, talvez esses robôs, essas inteligências artificiais estejam nos dando a chance de entrar em contato com um lado sombra coletivo que a gente tem com uma sociedade hoje, que é uma sociedade que está destruindo o mundo. Não é o robô de inteligência artificial que vai destruir o mundo. Somos nós que estamos destruindo o mundo. O clima do mundo passou de um ponto que não tem mais volta. As florestas estão virando desertos, savanas. As pessoas, a gente falou, estão sendo ainda escravizadas em 2023. Vários lugares do mundo estão ficando com secas históricas e as pessoas estão morrendo de sede. E é o robô que vai destruir o mundo ou o robô está mostrando o nosso lado sombra que está destruindo o mundo? Então, eu achei interessantíssima a matéria, mas menos pelo medo que me gerou do que o robô vai fazer e mais para, assim, descortinar, desnudar o lado sombra humano que é o responsável por tanta tragédia que a gente está vendo no planeta.